eu sou a Lu e hoje vamos pintar um risco referente à época da Páscoa. E o texto que eu escolhi está no Salmo capítulo 33, versículo 22, que diz assim: Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui pela Bíblia. Eu vou começar fazendo aqui, ó, esse cantinho aqui que é branco. Eu vou usar um pincelzinho número 2, bem aparadinho, bem gastinho, porque o espaço é muito pequenininho. Aqui, ó, esse pedacinho. Eu vou preencher de branco. Em seguida, eu vou usar um pouquinho do camurça e vou fazer uma sombrazinha assim, ó, em volta. Não precisa lidar muito não, é só fazer mesmo uma pinceladinha de camurça ali. Pus até demais. Vou crescer o meu branco aqui. Ó, é só para não ficar branco puro. Agora nós vamos preencher toda essa parte em volta com o sépia. Aqui e aqui é a capa da Bíblia que tá aparecendo, tá? Nas duas páginas tem, toda a volta tem essa linha de sépia. Eu vou usar o mesmo pincel e vou preencher. Aí já preenchi bem devagarinho, porque é uma linha reta e estreitinha. E aqui, você viu que ele faz um zigue-zague. Agora eu vou usar o branco e o pincel número 12 e eu vou preencher essa página que vem até aqui, ó, ela desce aqui, e depois esta página que vem aqui até o final. Eu vou preencher com branco porque a gente só vai fazer ali uns detalhezinhos, dá tempo. Se você é um pouco mais lenta, ou se na sua região tá muito quente, preencha até o meio, uma página e depois a outra página. Pronto, já preenchi. Agora presta atenção que nós vamos fazer primeiro a escrita. Eu tô usando o cinza claro. É só você acrescentar uma pontinha de preto no branco que você vai ter o cinza claro. Eu já deixei marcado aqui, ó. Tá vendo? Tá aparecendo o risco ainda, mas no teu risco tá bem acentuado. Aqui, ó. Essa parte aqui é a parte onde tá escrito. Um pincel número 2 aparadinho. Eu vou pegar um pouquinho do cinza e eu vou começar a fazer essa escrita. Ó, eu tô colocando a tinta. Aí você vai fazer uma porção de linhas assim, ó, de escritas, né? Você tá escrevendo, tá? Você vai ficar paralelo com aquela linha ali de cima. Você vai ficar dentro daquele espaço que eu marquei. Você viu que são manchas. Você não vai escrever. Porque aqui tem muita área com letra. Ó, você viu que tá fazendo uma curvinha. Aí, até aqui. Aqui, a gente só mancha assim, porque aqui teria a segunda parte, a segunda metade, né, da página, só que vai ter uma sombra. Então, a gente não vai fazer com o cinza. Vou pegar agora um pincel número 6, um pouquinho do camurça. Eu vou fazer uma sombra em cima do risco ali, tá vendo? Bem certinho, em cima do risco. E é assim, uma manchinha.
Não precisa ficar passando linha, não. Só passe o pincel assim para envelhecer ali a beiradinha. E agora com camurça também, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, toda essa área embaixo da uva. Você viu que eu não tô esfregando, porque o branco ainda tá úmido. Aqui vou terminar assim arredondadinho. Ainda aqui, ó, tem um risco. Ó, bem no meio. E esse lado de cá também eu vou colocar aqui embaixo da uva. E aqui, ó, um pouquinho mais assim arredondado. Um pouquinho do camurça. Agora nós vamos para outra página. Se você ainda não preencheu, então pode preencher. Agora com o pincelzinho número 2 e o cinza novamente, nós vamos escrever. Você viu que a linha tá aqui e aqui. E aqui, ó, começo aqui e venho escrevendo, escrevendo, escrevendo até a linha que tem aqui, ó, que tá bem apagadinha porque eu passei o branco por cima. Aqui nós temos outra, eu posso até passar o cabo do pincel, ó, aqui, ó. Vendo? Ela é mais estreita lá e mais larga aqui, porque a nossa Bíblia tá assim, de escorço, que a gente fala. A gente tá vendo ela deitada aqui de frente. Por isso não pode ficar quadradinho certinho aqui. Você viu que eu pego a tinta de um lado só. Eu coloco essa tinta pra cima. E vou deitando o pincel. Olha, já escrevi até aqui. Agora eu vou escrever esse lado de cá, que começa aqui e vem até aqui. Também eu tô enxergando a linha aqui, ó. Meio grossinho ali, mas você viu que não tem problema nenhum. Agora, o camurça. Eu tenho aqui uma pontinha. Quando eu fui tirar o risco com carbono, eu passei um pouquinho pra cima da linha, porque eu coloquei a régua pra fazer aqui o risco. Mas ali não tem problema. Porque depois que secar, eu lavo aquela pontinha e sai. Ó, rente ao sépia, eu vou colocar uma sujeirinha com camurça. Mais um pouquinho de camurça. Agora nós vamos fazer a sombra. A sombra das uvas. Colocando a tinta. Eu vou fazendo assim com batidinhas, espalhando aquela sombra. Sempre no mesmo movimento do elemento que tá em cima. Você vem trazendo esse camurça, ele vai sumir. Vai ficar mais ou menos assim, ó, 1 centímetro da cor aparecendo. Mais um pouquinho de tinta. Eu vou reforçar essa linha central. E vou puxar um pouquinho esse camurça pra direita. Aqui a gente vai entrar com uma outra sombra depois. Vamos esperar secar. Agora nós vamos fazer essa parte aqui das páginas. Eu vou começar preenchendo essa parte aqui com o ocre ouro. Aqui tem um risco e... olha, se eu preencher em cima, ele vai aparecer. Mas nem se preocupe, pode preencher todinha com ocre ouro. Eu usei para preencher o pincel número 12 e agora eu tô com o pincel número 6. Eu vou fazer aqui, ó, os cantinhos, porque você viu que ele é todo crespinho.
Aí, agora que eu preenchi ali, eu vou usar esse mesmo pincel número 6 e o sépia. Agora preste atenção, pego o sépia só de um lado, coloco esse lado pra cima e eu venho aqui, olha, pego o pincel um pouquinho mais pra trás. Eu vou começar desse lado que aqui é mais escuro, pra você ver. Olha, eu encosto o pincel ali e venho trazendo, o pincel tá bem deitadinho. Ainda tenho tinta, só que não tá na pontinha mais. Eu quero na pontinha. Carrego de novo e eu venho fazendo outra linha. E mais uma. Carrego de novo. E mais uma. Eu vou encompridar esta aqui. A última, vou trazer até aqui o final. Esse movimento aqui é mais fácil do que este aqui, mas é preciso treinar dos dois lados, né? Porque a sombra tá aqui, ó. Então, a gente tem que fazer de lá pra cá. Não dá pra pôr aqui pra lá, porque senão aqui vai ficar grosso. E dessa forma, a gente pode fazer isso aqui depois, ó. Você vem fazendo sumir. Mas ali tá ficando bem escurinho, que é onde você começa com a tinta. É difícil? É difícil. Mas você pode treinar e você vai conseguir. Aqui fica bem escurinho, tá vendo, né? Olha, eu vou até emendar um aqui. Aí, à medida que vai descendo, você pode ir deixando mais distância entre uma linha e outra. Aqui, ó, vou colocar só um pouquinho. Lembrando que isso daqui é uma linha. Então, eu vou colocar ela já, porque ela faz uma curva. Ó, deixar ela um pouquinho mais acentuada. E essas linhas aqui, elas não podem cruzar. Então, à medida que vai chegando aqui no final, vai ficando assim menorzinho. Aí, você tem que vir fazendo meio que de ladinho. Ó, mais um pedacinho. E aqui, ela faz uma curva também. Só que a gente não vai colocar linhas da direita para a esquerda. Mas da esquerda para a direita, só um pouquinho aqui, que aqui é uma área de luz, vou preservar ali, todo riscadinho. Eu vou iluminar esse ocre aqui, bem nessa região, com um pouquinho do melão. Ó, só tô colocando, lavei o pincel número 6 e venho colocando a tinta. Aí, se você consegue, pode fazer algumas nos intervalos. Inclusive aqui, ó, tem uma linha mais forte. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho do melão. Olha como ele dá a diferença. E aqui vou fazer uma linha também com o melão. Aí, já tá bem iluminado. Agora, nós vamos pro outro lado. Esse lado aqui, nós vamos fazer das mesmas cores. Só que nós vamos começar por aqui, porque tem uns efeitos aqui, assim, das páginas dobradas, que fica muito interessante. Então, pincel número 6. Ocre. Eu vou preencher esse primeiro espaço aqui. Eu vou seguir com você pedaço por pedaço, porque fica meio confuso só no desenho. Você vem até no cantinho. Vou trabalhar com outro pincelzinho número 2, que tá seco, para fazer bem aqui, ó, rente com essa linha, vou fazer uma linha de sépia.
mas não precisa fazer de ponta a ponta, pode ser só aqui, pra cá e pra cá. Tava usando sépia, já vou aproveitar e vou preencher essa área aqui, ó, com o sépia inteira. Saio aqui do cantinho e vou preenchendo. Prontinho. Agora eu vou preencher com o ocre essa outra parte. Aqui, ó. Essa linha. Porque aqui a gente tem riscadinho de novo. Então, eu vou preencher separado. Agora, eu vou colocar, com esse pincel número 6 mesmo, eu vou colocar aqui uma linha de sépia, só para separar uma parte da outra. Um sombreadinho aqui, ó. E eu vou preencher agora esse espaço aqui com o ocre novamente. Pronto, já preenchi. Você viu que aqui é crespinho e aqui esse espaço é bem mais largo do que esse. Então, aqui nós temos várias páginas que aqui elas estão juntinhas e aqui elas se abrem. Isso significa que a gente vai colocar linhas daqui para lá, só que a gente não vai trazer inteiro porque esse espaço aqui serão algumas e vão ficar bem mais juntinhas. Você vai colocar linhas aqui, ó, toda essa parte por aqui tem que sumir. Eu vou começar com uma bem ali embaixo daquela página de cima, que a gente tá vendo aqui um pedacinho, até da escrita, que nós não vamos escrever, nós vamos colocar só uma sombra. Olha, essa sombra ela pode vir até aqui. E aqui a gente tem vários risquinhos. Como eu já mostrei, segura o pincel assim um pouquinho mais para trás, pega a tinta só de um lado, coloca lá e deixa a mão livre. Não é tão difícil, eu acho que é mais o medo que impede algumas pessoas de tentar. Porque quando você tenta, na primeira às vezes não consegue, mas na segunda, na terceira já tá conseguindo. E é muito prazeroso. E o efeito do trabalho é bem diferente. E eu acho que você tinha que tentar. Você pode fazer isso aqui num paninho. Não precisa começar direto aqui no trabalho. Porque senão você vai ficar ali fazendo com pincel zero, vai demorar um século. E o pincel zero é mais difícil de trabalhar para fazer linhas assim do que esse pincel aqui. Pincel número 2, pincel número 6. Nesse pedacinho, eu vou colocar também algumas. Mas você viu que não pode passar reto, ele tem que terminar assim, ó. Sem encontrar, mas obedecendo ali a curvatura. Eu já vou iluminar esse pedaço usando o melão. Pincelzinho número 2 mesmo. Eu vou iluminar aqui. Passo um pouquinho, assim uma linha de melão. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. E aqui. Lembra que eu vim com a linha, aqui sumiu. Subi com a linha, aqui sumiu. Então, aqui a gente ilumina um pouquinho. Aqui nessa borda também, ó. Vou descer com o melão. Isso. E um pouquinho aqui nessa ponta
na beiradinha. Se fosse Natal, nós colocaríamos glitter. Mas não é Natal, então eu não vou pôr glitter, não. Mas o melão aqui, ó, tá iluminando bem. Eu tô gostando do resultado. Agora, aquele pedacinho ali vai ser assim. Eu vou começar aqui, ó, com o branco, porque é uma página que tá aparecendo igual aquela de cima. Aqui até onde começa a escrita, vou colocar o branco. E aqui vem um pouquinho mais. Isso. Agora, eu já vou pegar o camurça e vou terminar de preencher aqui, ó. Aqui o camurça fez uma pequena sombra. E aqui eu vou terminar de preencher esse espaço com camurça. Você viu que tem um risco aqui. Esse risco você preserva por enquanto, não enche de camurça não. Aqui, nesse cantinho, eu vou pôr um pouquinho do cinza. E agora, com o mesmo pincel, sem lavar, eu vou colocar o sépia aqui, ó. Venho trazendo até a tinta acabar. Aí, e assim a gente fez a sombra da página. Naquele cantinho de lá, esse cantinho aqui, ó, essa linha, põe um pouquinho do camurça. Só passando o pincel sujinho ali. Prontinho mais essa parte. Essa partezinha aqui, eu vou fazer assim. Eu já coloquei aqui a parte da capa, só que isso daqui também é capa, mas tá lá por dentro. Então, eu vou colocar mais uma linha aqui de sépia. E essa parte aqui, ó, ela é toda crespinha, porque é uma costurinha. Aí, você viu que eu deixei aqui um pouquinho de linha aparecendo? Só para eu saber onde que tá a diferença. E eu vou usar um pouquinho do ocre. E eu vou colocar bem em cima dessa divisão. Aqui, ó, no meinho, entre os dois espaços, dividindo os dois espaços do sépia. Ele vai ficar mais escurinho, porque o sépia é mais forte. E agora, uma sujeirinha de branco aqui no pincel número 2. E eu vou fazer na beiradinha, aqui ó, desse ocre, eu vou fazer um pontilhado. A tinta tá bem molhada, então isso daqui vai sumir um pouco. Aqui eu vou puxar e aqui eu vou puxar. Isso daqui tem que se encontrar. Aqui, ó. Já vou aproveitar pincel sujinho e vou escurecer um pouquinho esse fundo aqui, essa divisão entre as páginas. Não quero deixar tão alisadinho, ainda tá molhado aqui, tô sujando meu dedo. Vou colocando a tinta. Aí. Agora já dá pra gente colocar um pouquinho mais de sombra também aqui embaixo e nos cantinhos das uvas. Já tá, aqui já tá quase seco. Olha, eu tô colocando assim, ó, grudadinho na uva. E daí eu venho esfumando um pouquinho, mas eu não vou fazer muito lisinho. Eu tô colocando a tinta, ó. Aí depois só venho fazendo uma batidinha, limpando pra fora. Isso vai acentuar bastante a sombra, mas não vai cobrir aquela sombra primeira que a gente colocou. Sempre mantenha o formato do elemento que tá acima.
Agora a gente vai fazer aquela folha lá de cima. Usando o pincel número 6, eu vou fazer o seguinte, esse é o amarelo bebê. Eu vou colocar aqui, ó, nessa área, que eu quero que fique um pouquinho mais claro. E agora do lado de cá a mesma coisa. Espaço maior você abre mais a tinta, espaço menor você deixa menorzinho. E agora, sem lavar o meu pincel, eu vou usar o verde pinheiro. Não pode demorar muito, porque a gente precisa fazer a mistura aqui. Então, você deixa esse quebradinho ali das pontas para fazer numa outra hora. Agora você concentra em colocar o pinheiro aqui perto do bebê e fazer a mistura, a transição. Porque não pode ficar manchado. E não quero que fique também assim, o amarelo bebê puro. Tem que entrar com o pinheiro um pouquinho em cima dele. Acho que vou até pegar um outro pincel. Porque esse aqui eu já molhei, daí ele já ficou molinho. Vou pegar um outro mais durinho. Ó, um outro número 6, que eu não usei ainda, ó. Tá bem duro. E eu posso misturar. Posso esfregar bem. Aqui também, olha a diferença. Aqui eu já esfreguei, aqui não. Isso a gente só consegue quando a tinta tá úmida. Depois que seca, a gente tem outros processos. Mas eu quero aproveitar aqui a tinta úmida ainda. E cada vez eu gosto de fazer um jeito diferente para que vocês tenham opções. E daí você vai ver os outros vídeos onde eu fiz uva, geralmente eu faço folha junto. Aí você vai ver outro jeito de fazer folha que você gostar mais, é aquele que você vai usar. Então agora sim, agora voltando com o pincel número 6, você pode até fazer com pincel 2, com pincel 0, pincel que você quiser. Eu vou fazer aqui, ó, todos esses quebradinhos. Aqui eu vou fazer, mas certamente depois, quando pintar a uva, tem que voltar aqui e dar uma arrumadinha. Agora eu vou pegar um pouquinho de tinta só no cantinho do pincel e vou fazer aqui, ó, o centro, né? Vou fazer umas ranhuras, assim, com um pouquinho dessa cor escurinha. E pro lado de cá também. Você viu que é bem pouca tinta. Você põe a tinta e dá uma esfregadinha ainda para ela sumir um pouquinho. Vai ficar só uma leve marcação. Acho que aqui ainda podia ter ficado mais claro. Então, eu vou colocar com o pincel 0 o amarelo bebê. Vou colocar aqui, ó, a linha do meio. Ainda tá úmido. Então, essa tinta, esse amarelo, manchei ali, ó, de novo, botando o dedinho no lugar errado. Vou crescer aqui uma pontinha. Colocando o amarelo em cima da linha de verde úmida, esse amarelo ele vai sumir um pouquinho, ele vai ficar assim bem discreto. Você viu que não é uma linha pesada? É um jeitinho diferente de fazer a folha. Tô colocando tão pouquinho que já tá sumindo. Vou ter que retocar depois, talvez. Eu não vou mexer agora, mas eu achei que ficou muito escuro aqui em volta, então depois eu vou retocar. Vou
clarear um pouquinho mais aqui nos intervalos. E aí a gente empurra o verde, fazendo uma luz seca. Bom, agora é a uva. Agora nós vamos fazer as uvas. Eu gosto, eu já fiz uvas de muitas cores. Tem vídeo no canal de várias formas, mas eu gosto mesmo é dessa uva com azul marinho e carmim e branco e depois um tico de azul caribe. Eu vou começar fazendo aqui, ó. Eu vou preencher estas uvinhas aqui. Elas estão por baixo, por trás. Vou preencher esta aqui também e esta aqui também. Eu vou preencher com o azul marinho. Quando você estiver preenchendo, faz assim, ó, bem certinho, para não deformar o cacho. Porque se você faz passando a linha assim meio reto, vai ficando quadrado, daí uma fica escura, uma fica comprida, espremida, não fica legal. Então, observa bem certinho o risco. Pronto, preenchi com azul marinho puro. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul caribe e vou fazer, não na borda, um pouquinho para dentro. Aqui, ó, um pouquinho de luz. Só batendinho o pincel. Aqui bem pouquinho, porque viu que essa uva tá lá dentro, tá lá por trás. Então, ela tá recebendo muito pouca luz. Aqui um pouquinho. E eu vou colocar aqui também um pouquinho. Essa também tá na mesma posição, só que eu quis fazer ela separado, porque a gente tem um encontro aqui, ó, de duas. E eu não quero deixar tudo da mesma cor. Então, eu quero fazer mostrando pra você. Temos um cabinho aqui que eu tô passando por cima, porque as uvas estão por trás do cabinho. Olha, ali eu tenho que separar uma uva da outra. Então, eu vou colocar um pouquinho do azul caribe aqui para fazer a luz. Vou aproveitar. Não, ali acho que eu vou pôr um pouco de outra luz. E vou separar esta daquela. Qual que tá por cima? Esta aqui, porque você viu que ela tem a curvatura. Esta veio, quando chega aqui, ela meio que entra por baixo. Então, o risco volta. Olha aqui, ó, essa tá por cima dessa, né? Então, o risco dessa aqui, ó, ela vai, quando chega aqui, ele volta. Porque esta entrou por cima desta e a gente não vê o final dessa que ficou lá de baixo, lá por trás. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do carmim, só para fazer a divisão de uma com a outra. Vai ficar bem discreto, porque o carmim aqui em cima do marinho, sem o branco, ele não dá muito destaque. Eu vou pegar agora também um pouquinho do carmim e vou colocar nesta uvinha aqui. E agora eu vou colocar a luz com o azul caribe por cima. Ela ainda vai ficar escurinha, mas vai ter um toque de vermelho. Agora, estes espaços aqui, aqui tem um triângulozinho, eu já vou preencher com azul marinho também. Pronto, preenchido. Agora nós vamos começar as uvas. Eu quero fazer esse lado aqui, ó, recebendo mais luz, e esse lado aqui mais escuro. Então, eu vou começar com o carmim, nesta uva aqui, que ficou bem por trás. E eu gosto de fazendo assim, ó. Eu nunca recomendo que você faça primeiro as uvas que estão na frente. Sempre comece pelas uvas que estão nas bordas e por baixo. Ó, quase preenchi com o carmim.
Agora, eu vou completar essa área aqui, ó, com o azul marinho. O azul marinho, ele é bem forte, mas quando a gente mistura o marinho com o carmim, ele vai ficar cor vinho. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais do vinho aqui, ó, pra fazer a mistura. Olha só, não ficou muito avermelhado, né? Mas agora eu vou colocar uma pinceladinha de branco aqui, no centro do espaço da luz. E vou trabalhando assim, ó, redondinho pra fora. Viu? Agora já temos uma luz. Eu lavo meu pincel, eu vou pegar o azul Caribe e vou colocar aqui, ó, assim do ladinho, fazer uma mancha com o azul Caribe. Você viu que eu bati? Fui dando batidinhas de pincel. E agora, por fim, o branco. O branco já vai ser a luz definitiva. Dei uma pinceladinha no centro da área de luz, não é no centro da uva. Uma pinceladinha, duas pinceladinhas, mais um pouquinho aqui. Esses contornos não podem ficar assim. Você viu aqui? Eu criei um contorno que parece que tem vida própria. Ele não tá fazendo parte da uva. Então, o que que você faz? Você vai passando o pincel de leve. Olha, já assentou, já faz parte. E agora, mais um pouquinho, eu vou fazer ali, que ficou uma área bem escura. E agora, ó, é hora de deixar bem redondinho. De leve eu passo o pincel. E aí, nós temos uma uvinha toda trabalhada na luz. Posso até pôr mais um ponto de luz aqui, ó. Mais um pontinho aqui. Olha que graça que vai ficando. Só não pode espalhar muito pontinho, porque daí vai ficar tudo muito pingadinho. Agora eu vou fazer esta daqui. E vou fazendo sempre da mesma forma. Coloco o carmim quase até inteira. Já vou colocar nesta também, que ela tá por cima daquela. A gente já vai fazendo junto, porque essa ainda quero da mesma cor. Agora, o azul marinho. Essa tá por trás. Olha, deixo bem certinho. Já te ensino a fazer essa passagem aqui. Já venho limpando o meu pincel para cima do carmim. Agora eu vou colocar o azul marinho nesta. Você viu que aqui a gente tem azul marinho e aqui a gente tem azul marinho. E ela também precisa ter azul marinho em volta, porque afinal ela é da mesma cor. Mas eu vou trabalhando e deixando assim, ó, um pouquinho de espaço, para eu saber quem que tá por cima e para eu não me perder quando for colocar a luz. Tá, já limpei meu pincel, eu só vou terminar aqui de preencher. Não cheguei bem na beiradinha. Aí. Agora, céu sujo mesmo, eu pego um pouquinho do carmim. Eu coloco ali e não vou misturar com esse. É só mesmo para fazer aquele contorno. Aqui também. Agora, lavo o pincel. Primeiro eu vou colocar o azul nesta aqui. Não, primeiro eu misturei o branco. Eu vou pôr primeiro o branco, deixa aquele azul ali. Branco, vou crescendo, coloco na outra também. O branco, vou crescendo. Viu como quando a gente vai esfregando o pincel vai mudando a cor? Agora aquela pinceladinha de azul. Eu vou manter em todas as uvas o azul desse lado aqui, ó. Acima do lado direito. Pinceladinha.
E agora aquele pouquinho de branco que eu vou fazer o quê? Aqui eu vou separar uma isca. Já vou colocar um pouquinho também ali do lado oposto. Agora aqui, ó, lugar estratégico para separar uma uva da outra. E aqui também. Aqui eu vou colocar menos, você viu que eu já usei a tinta ali? Sobrou só um restinho. Aqui vai ficar assim esse reflexo. Foi sumindo. Pego um pouquinho mais de branco bem no cantinho do pincel, no centro. Posso pôr 2 pontinhos, mais um aqui, mais um ali. Ó, no centro, 2 pontos. Vou pôr um ponto de brilho aqui, um ali e um aqui. Aqui a uva já vai ficando finalizada. Eu vou fazer com estas cores, eu vou fazer este, depois este, depois eu já posso fazer este, aí eu venho pegando aqui, ó. Posso fazer essa da ponta, aí depois eu posso fazer essa, que você viu que são uvas que estão por trás. Depois que eu faço esta, eu posso fazer esta. E aqui eu vou fazer mais essa daqui, ó. Estas outras, mais esta. Estas aqui eu quero colocar mais luz, então a gente vai fazer um pouco mais claro. Eu vou adiantar essas daqui para você ver. Fazendo no mesmo processo, ó. Vou fazer mais uma. Vou fazer essa da ponta aqui para você. Então, primeiro, uma pincelada de carmim. Peguei demais, vou tirar o excesso aqui. Esse carmim, eu não deixo uma linha ali, eu vou esfumando. Aí, uma pincelada de azul marinho, que vai fazer toda a volta. Só para gravar bem a sequência. Agora, eu vou misturando de leve, trabalhando com o pincel. Aí, eu lavo o pincel, porque ele tá muito sujo de azul marinho. E vou colocar o branco bem no centro. Aí eu vou levando esse branco, vai misturando, eu vou crescendo. Eu não posso voltar aqui e começar de novo, tá? Terminou ali, terminou. Se precisar mais branco, coloca mais no centro e vai rodeando com o pincel de novo. Aí agora o azulzinho. E agora o branquinho, para finalizar. Um branquinho, uma pincelada, 2 pinceladinhas, vou pôr um toque de branco aqui e vou fazer uma linha de luz ali. Isso daqui é bem delicado, tá? Só para ficar um detalhezinho, uma luzinha ali. Isso, aqui já chega. Então, agora eu vou adiantar estas daqui. Pronto, já fiz, já adiantei um pouco aqui. Agora, estas outras, eu acho que vou fazer mais aquela dali ainda com esse carmim, porque ela tá escondidinha ali embaixo da folha. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais escurinha também. Dividir. Um toque de luz. Olha, já fiz essa daqui, eu coloquei um pouquinho do magenta junto com o carmim. Magenta e carmim. Eu vou preencher quase inteira. Já vou fazer essa daqui também, que tá na hora de fazer, porque ela tá mais por trás. Ó, quase inteira. Agora, o azul marinho. Eu vou misturando bem de leve, sabendo que aqui ela tá por trás. Então, vou deixar, vai ficar bem puro o azul. E aqui, ó, eu vou misturando de leve e eu sei que ela tá redondinha. Por isso que é bom fazer uma por uma. Daí você sempre vai saber
em cima de quem ela está. Essa daqui, ó, é fácil. Aí, o branco no meio, que eu tenho que lavar o pincel e eu esqueci. Lavo o pincel, coloco o branco no meio e vou crescendo até chegar no ponto onde ela parou, onde ela acabou. Aí, o branquinho, ó, um pouquinho aqui, um toque ali e mais um pouquinho aqui, porque eu preciso mostrar que ela tá por cima das outras. Aí, agora eu vou pôr o branco, vou lavar meu pincel. Vou pôr o branco nessa daqui também. Dou uma crescida, aqui ficou mais magenta, aqui ficou mais carmim. Não faz mal, cada uva ela tem uma tonalidadezinha, elas não são idênticas. Agora aqui, ó, eu tenho que passar um pouquinho de luz. Você sabe que isso quando seca, ele quase desaparece. E é pouquinho mesmo que a gente põe. Porque a gente não quer aquele contorno. Azulzinho. Azulzinho, azul Caribe, né? E o ponto de luz, outro ponto, aqui eu já coloquei mais um pontinho ali. Ali já tem um. Vou terminar mais essa daqui para você ver, que eu já coloquei o magenta e o carmim, e agora o azul marinho. É só pegar a sequência. Você viu que até eu tô meio atrapalhada aqui? Eu tô invertendo a sequência, mas também aqui, nesse caso, a ordem não vai influenciar no produto final. Coloca a cor do meio, coloca o marinho em volta, coloca o branco no meio e vai crescendo. Aí, pega um pouquinho do branco, pode ser com pincel sujo. Faz uma linha bem tênue, onde a uva tá por cima da outra. Ali também. Ó, separou. Aí, já vem colocando aquele ponto de luz, ó, e esqueci do azulzinho de novo. Mas esse azulzinho você pode até pôr depois, não tem problema. Ó, é manchadinho mesmo, não tem que esfumar. E o pontinho, segundo pontinho de luz. Aí, escolhe assim, ó, um lugarzinho que tá por cima da outra, pra pôr um ponto. Aí, aqui dá pra pôr até mais um. O ponto não pode ficar quadrado, tá? Ele tem que ficar ou arredondado ou central, assim, só um pontinho. Não pode ficar um risco. Agora, na sequência, eu faço esta. Aí, eu posso pegar aqui, ó, essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Essa última eu vou fazer com você de novo. Eu vou adiantar esse pedaço aqui. Quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Fiz a base aqui, agora eu vou colocar a luz de branco. Aí, acabei ficando na dúvida. Essa que tá por cima ou aquela? Sabe o que que eu faço? Pego o risco, olha no risco. Enfim, essa daqui, ela tá por cima das duas. Toda vez que você estiver fazendo, que acontecer isso, você ficar meio perdido, só aqui que eu fiquei na dúvida. Aqui eu sei que essa tá por cima, eu sei que essa tá por cima, essa tá por cima de novo. Então, na dúvida, faça isso. Pegue o risco e confira. Se precisar, faz assim, ó. Pega o cabinho do pincel. Olha só como dá pra gente fazer a linha. E você fica sabendo onde que tá o risco e quem tá por cima. Eu tenho um vídeo de uma série de detalhes que eu fiz. Lá eu ensino um cachinho de uvas, uma por uma, repetindo como fazer para descobrir quem tá por cima e quem tá por baixo.
Se você tem interesse em aprender a fazer uvas sem ficar na dúvida, então você vai lá e olha aquele vídeo. É bem curtinho e eu ensino bem detalhadamente. Agora eu vou fazer o acabamento aqui. Azulzinho, azul caribe e o branco. Pega pouquíssima tinta. Eu vou colocar a tinta, depois eu vou voltar esfumando. Eu vou lavar meu pincel e daí eu volto esfumando. Assim fica parecendo moedinha. Pincel, vamos esfumar. E agora aquele brilhozinho. Cuidado para na hora de colocar esses pontinhos não sair para fora da uva. Deixar um mais fortinho aqui. Essa daqui é a última. Ela tá por cima de todas as outras. Pincel sujinho mesmo, já pego o azul marinho e já venho arrematando aqui, ó. Lavo para usar o branco, porque se tiver muito azul marinho no pincel, vai sujar aqui o magenta e o carmim, vai ficar meio roxinho. Assim ele fica roxinho, mas fica menos. Lavo de novo. Já vou colocar o azulzinho aqui, ó. E aí nem precisa lavar. Já pego o branquinho e venho fazendo o contorninho de leve. Agora é a hora da habilidade de fazer um círculo. Às vezes não é tão fácil. Aí você tem que treinar. Que é com treinamento que a gente consegue tudo. Agora a gente vai esperar secar e eu vou pegar o pincel número 2, o sépia, e vou preencher o cabinho. Lembrando que o cabinho aqui, ele passou por cima da uva. E cabinho de uva não é reto, ele é assim meio rústico, meio gordo. Então vai dando apertadinhas de pincel. Pronto, vou crescer um para cá, não, vou pôr um aqui, ó. Um outro. Lavo o pincel e eu vou dar uma iluminadinha com o amarelo bebê. Vou colocar a tinta, colocar, não é para esfregar. Vai colocando a tinta do lado de cima. Aqui a gente tem uns nós, você pode dar uma puxadinha de pincel. E aqui, olha, eu não vou passar na beiradinha, eu vou pôr um pouquinho pra dentro. Pra fazer o corte. Agora, com o pincel zero e o sépia ainda, eu vou fazer aqui umas gavinhas. Eu vou sair daqui, vou fazer isso aqui, ó. Parei, passei por trás, parei aqui, passei por trás. Agora eu vou passar na frente, ó. Passar por trás de novo. Passo na frente e faço um enroladinho. Fazer outro enroladinho aqui. Fazer outro enroladinho pra cá. Aqui, onde passou na frente, eu vou iluminar um pouquinho, ó.
Agora eu vou fazer umas gavinhas para esse lado aqui também, ó. Redondinho, redondinho. Vou fazer mais um saindo aqui. Agora, aqui, ó, tá seco. Eu vou pegar um pouquinho do branco com o pincel número 2. O meu pincel também tá sequinho. Eu não molhei ele ainda. Pego assim um pouquinho, sujeirinha de branco, e eu vou fazer uma luz seca em todas as uvas. Aqui, ó, desse lado. Olha, eu tô colocando assim mesmo no contorno ali. Pode até deixar assim um pouquinho mais, ó. Mas não deixa reto e nem traga essa luz aqui na área de sombra. É aqui, ó, nesse ponto. Em todas elas eu vou fazer isso aqui. Você vai terminando pro lado assim, você vai ficando arredondado, ó, pra lá e pra cá. Mas aqui é o ponto. Olha, em todas elas. Começa sempre ali. Aqui eu vou pôr só um pouquinho. E naquela também, só um pouquinho. Essa daqui é uma uvinha que eu deixei mais na sombra, né? Aqui. E vai pra cima e pra baixo. Aqui é o ponto, pra cima e pra baixo. E no meio pode deixar arredondadinho. E essa é a última luz que a gente vai fazer aqui na uva. Aqui também não vou pôr. E nessa daqui, vou pôr aqui, ó. Aqui ficou parecendo que aquela uva ali tá crespa. Então, eu acho que eu vou marcar aqui como se essa tivesse por cima. Erro meu. Sempre tira o excesso de tinta do teu pincel. Porque se você colocar muita tinta no pincel, você não consegue, você não controla. Aí você acaba invadindo a uva toda. E mantém sempre o ponto principal aqui, ó. A luz principal. Bem nesse lugar, em todas elas. Bom, agora, aqui não precisa nem esperar secar. A gente já pode fazer o fundo. Agora, eu vou borrifar aqui um pouquinho de água aqui na base e aqui nos cantinhos. Para fazer o fundo, eu vou começar aqui embaixo com o cinza. O mesmo cinza que a gente usou para fazer aqui a letra, ó. Meu pituá número 6, que tá velhinho. Eu vou passar uma linha de cinza aqui embaixo. Mas é uma linha mesmo, eu tô usando a largura dele. A largura do pituá. Eu não vou esfumar. Agora eu vou lavar bem lavadinho e lá em cima eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui e aqui do ladinho com o amarelo bebê. Aqui até eu tenho que dar uma esfregadinha de pincel. Ó, molhei na água limpa. Lembra que ao tirar o risco eu passei um pouquinho acima ali. Pronto, já consertei. Coloquei aqui no cantinho. Aqui você pode até passar em cima. Eu não vou esfregar o meu, porque aqui eu não tenho tanta segurança do tempo de secagem. Então, eu não quero correr o risco. Ó, que vem sumindo. Sumiu. Aqui um pouquinho também.
E aqui venho sumindo. Sumiu, nem precisa chegar aqui, ó, nas gavinhas, tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Eu começo aqui no cantinho. Aqui, ó, sumiu. Não vou fazer isto, não. Sumiu aqui, sumiu aqui. Como tá úmido, essas manchinhas assim que ficam, elas vão se dissipando. Aí. Que fique mais amarelinho aqui no cantinho e mais amarelinho aqui no cantinho. Para finalizar, eu vou reforçar um pouquinho aqui a luz da Bíblia com o amarelo ouro, agora naquele lugar que a gente tinha colocado o melão. Lembra que nós colocamos? Bem aqui tinha uma porção. Aqui um pouquinho. E aqui também. Desse lado. Aqui, aqui. É no mesmo lugar, enfim, é onde não tem o sépia. E aqui eu coloco na pontinha e venho sumindo, sumindo. Aqui também eu vou colocar. Aqui também vou colocar um pouquinho. Uma linha. E aqui em cima uma linha. Aí. Trabalho finalizado, espero que vocês tenham gostado. É um trabalho simples, mas eu achei que ficou muito bonito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é a turma do CRAS, de Nassib Raidan, em Minas Gerais. Alunas virtuais que, orientadas pela professora Eliana, têm feito lindas pinturas. Da direita para a esquerda, nós temos a Ilma, a Divas, a professora Eliana, a Lucinha, a Dorinha, a Lourdinha, a Adélia, a Tida, a Silvana e a Janete. Eu fico encantada e agradecida por tanto carinho. Beijos, beijos, muitos beijos para todas vocês. E continuem mandando fotos.